Meus queridos e amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, chegamos em mais uma etapa final. Dia 31 de dezembro de 2024 é o dia da nossa última lição, a 14ª lição, esse ano em específico, e especialmente nós estamos com 14 lições, e nesta última lição, depois de abordarmos inúmeros temas importantíssimos, nós abordaremos um tema que é o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e juntos com vocês vamos estudar mais uma desta poderosa lição ou revista do quarto trimestre de 2023, a última lição. Chegamos aqui, eu quero agradecer você que passou conosco todo este trimestre, todo este ano, em nome da editora Betel, meus agradecimentos a você. Que os anjos, que os céus, que Deus possa sempre estar abençoando a tua vida, cumprindo os desígnios de Deus sobre a tua história, que você possa ser uma pessoa que brilhe abundantemente a luz de Deus. É esse o nosso desejo. A editora Betel buscará sempre inovar, trazer qualidade no ensino e, mais do que isso, dar acesso a vocês. Quero aqui agradecer ao pastor Alex de Melo Cardoso, que nos franqueou o conhecimento dessa terceira epístola de João, onde tratamos instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Muito obrigado à Igreja Assembleia de Deus do Parque Esplanada, pelo competente trabalho também que sempre tem realizado aí em São Paulo e através da liderança do pastor Alex de Melo Cardoso. Queridos irmãos, em especial hoje, nós estamos com o pastor William Barros, que será o porta-voz da editora Betel, hoje falando a todos nós sobre este tema importantíssimo, lecionando esta aula. Nós temos disponível a você o plano de aula dessa lição, que nós fizemos especialmente para você que anda na correria do dia a dia e tem o desejo de ter acesso a isso. Portanto, segue para você aqui anexado. Já adiantamos, que Deus te abençoe. Para o melhor aproveitamento da aula, lembre-se da Bíblia Sagrada como o texto fiel, livro de apoio e revista. Busque, aconselhe-se e gradue-se em conhecer a palavra de Deus cada vez mais através da Escola Bíblica Dominical. Mas peça, principalmente ao Espírito Santo, para que faça diferença nesta aula. Eu quero pedir a você que compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal, deixe um like, ative o sininho para que você fique por dentro de tudo quanto vamos estudar. A lição de hoje é a lição de número 14, será ministrada dia 31 de dezembro de 2023, e o tema é o cristão e a sua saúde emocional. Vamos ao texto áureo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. 3 de João 2. Verdade aplicada. Cabe ao cristão observar os princípios bíblicos sobre o cuidado pessoal, de todas as áreas da vida, visando uma melhor qualidade de vida. Os objetivos dessa lição é ensinar que todos devem cuidar da saúde emocional, apontar os cuidados com a saúde emocional e mostrar o que a Bíblia diz sobre a saúde emocional. Usaremos como texto de referência a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6 ao 9. Nós usaremos este texto e Deus falará certamente de uma forma poderosa conosco. Vamos orar, vamos falar com Deus e em seguida, pastor William Barros nos trará a explanação deste poderoso conteúdo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, te rendemos graças, louvores e pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, neste dia tão especial, que se finda o ano, Senhor, para muitas pessoas que estão dando a aula de Escola Bíblica Dominical no dia 31. Neste, Pai querido, poderoso momento que estaremos juntos,
Nesta semana, Senhor, eu quero ministrar e profetizar, Senhor, paz e saúde sobre a vida dos teus filhos que nos assistem. Que haja libertação, vida, vitória em tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor William Barros, nesse instante é com o senhor. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para essa última aula do trimestre, a derradeira aula desse ano, e eu tenho a felicidade e a honra de ministrar toda essa aula com vocês. Quero louvar a Deus por essa honra enorme que Deus me concede nesses quase 4 anos de estar aqui e poder ministrar essa aula com vocês. Meus irmãos, eu quero rapidamente aqui iniciar minhas palavras fazendo um agradecimento, já que é a última aula, a toda a diretoria Betel, aos bispos primais Manuel Ferreira, bispo Samuel Ferreira, bispo Abner Ferreira, que inclusive é o nosso presidente estadual aqui do Rio de Janeiro, pelo grande incentivo que tem me dado. Quero agradecer pela grande oportunidade que tem me concedido. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Paulo Ricardo. Foi ele que me trouxe aqui para Betel e de forma muito generosa me introduziu aqui nas aulas da EBD. Agradecer também ao companheiro aqui, o pastor Marcos Santana, tem sido um grande amigo, até brinco aqui nos bastidores, chamo ele de sabedoria. E ele tem recebido sempre na igreja dele para ministrar. Ele pastoreia uma igreja pertinho da minha casa. Eu e minha família, de vez em quando, a gente vai lá. Eu quero também louvar a Deus aqui, na ausência, ao grande amigo, pastor Luiz Prates, durante o tempo que permaneceu conosco aqui, foi um grande amigo, um grande incentivador. Está lá em Goiás cuidando do pai dele, e eu louvo a Deus pela vida dele, pelo ministério, tudo Deus tem feito na sua vida. Também louvar a Deus aqui, irmãos, pelo meu pastor Magner Ferreira e a pastora Cirlei, são os meus pastores, lá da igreja em Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro. O pastor Magner é um grande amigo, um grande incentivador, tenho muito orgulho e uma honra enorme de poder ser obreiro em Marechal Hermes e pastoreado pelo pastor Magner. E finalmente, irmãos, eu quero deixar também um abraço aqui ao Alex, que está aqui atrás, está nos bastidores. É ele que faz essa gravação, tem sido meu amigo aqui ao longo do ano todo. A gente sempre acertando aqui e eu tenho certeza que vai vir muita coisa grande ainda para o futuro, vocês vão ver. Irmãos, rapidamente aqui para finalizar essa introdução, minha agenda volta dia 3 de janeiro. Dia 13 eu estou ministrando na campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória aqui no Rio, em Cosmorama, ali pertinho de Mesquita, na grande igreja Ebenezer Church. Você não pode perder, irmãos. Quem é da região lá, perto de Nova Iguaçu, vai ser um grande evento. Todo ano lá, a igreja lotada, são mais de 700 pessoas em média por noite clamando, buscando por um ano de vitória. Eu estou dia 4 ministrando na Advec Vila da Penha, aqui no Rio de Janeiro, junto com o amigo pastor Cristiano, fica na Praça Marco Aurélio. Não pode perder, tudo a partir das 19 horas. No dia 5, eu estarei em Mogi das Cruzes, ministrando na Igreja Apostólica, junto com o apóstolo Paulo. É outro evento gigante que acontece todo início do ano lá em São Paulo. Então, dia 5 estaremos juntos lá. E no dia 7, no domingo, eu estou ministrando aqui no Rio, na PIB de Coqueiros, perto de Campo Grande, com o amigo pastor Wagner. Então, você da região, vem todo mundo estar com a gente. Meus irmãos, a aula de hoje é uma aula extremamente urgente e importante. Ela vai tocar nos 3 principais males que atingem hoje a sociedade e estão disseminados e espalhados pelo mundo todo. Não há um local onde as pessoas não sofram com um desses problemas ou com os 3, de forma generalizada, sabe? E o ponto é, nós vamos estudar aqui hoje, eu vou falar como se escreve para ficar mais fácil para entender, a síndrome de burnout, vamos estudar sobre depressão e ansiedade. Esses 3 males juntos são uma bomba na sociedade de hoje. Mas antes de entrar em cada um deles, deixa eu dar aqui algumas recomendações. Eu falo com propriedade sobre o assunto, eu sou psicólogo clínico há mais de 10 anos, eu tenho especialização em coach e estou terminando agora mais 2 pós-graduações dentro da área psicológica e tenho lidado com pessoas ao longo de todo esse tempo na área clínica. Eu não me dediquei à área institucional, eu me dedico hoje basicamente às palestras e à prática clínica. Então, minha prática tem sido atender pessoas ao longo desse tempo todo
do ponto de vista clínico, prático, lidando com pessoas tanto online como presencial. Então, eu já lidei e tenho lidado quase que diariamente com todos esses 3 problemas que aparecem na aula de hoje. A síndrome de burnout, a depressão e a ansiedade. E a primeira coisa que cada professor precisa entender aqui nesse ponto, muito importante, é o seguinte. Embora a aula trate de 3 problemas psicológicos, ela não pode ser uma aula só psicológica. Então, não desqualifica o professor que não é psicólogo, que não é terapeuta, que não é psiquiatra, ministrar a aula de hoje. O nosso foco é ter uma ideia básica do que é cada um desses problemas e ter uma perspectiva de como lidar com esse problema. Tanto sendo necessário a intervenção clínica, sendo necessário a questão medicamentosa e sendo necessário mudança no estilo de vida. Então, nós vamos abordar esses pontos principais. E se cada professor que está com a gente aqui nessa aula aprender esses pontos, vai poder ter uma aula muito boa trazendo isso dentro de uma perspectiva bíblica. Eu vou também trazer aqui várias questões que vão desmistificar alguns pensamentos que acabam se proliferando e dominando o senso comum. E muitas pessoas acabam acreditando porque muita gente fala aquilo. Então, é muito importante a aula de hoje. Espalhe essa aula, chama todo mundo para assistir essa aula. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a aula de hoje, tá bom? Então vamos espalhar o máximo aí para essa aula poder chegar no maior número de pessoas, tá? Vamos lá, gente. Começando aqui, nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. A palavra burnout em inglês significa o quê? Queimar para fora. A ideia aqui é o quê? É a ideia de que a pessoa está queimando. E no caso está queimando o quê? A sua própria energia. Ela está sendo consumida. Nós vivemos uma sociedade hoje que, por exemplo, no início do século XIX, não se via quase problemas como síndrome do pânico, síndrome de burnout. Essas coisas praticamente não existiam. Por quê? O ritmo, a vida, era muito mais calma do que é agora. As pessoas vivem hoje numa coqueluche de coisas, cumprindo múltiplas tarefas ao mesmo tempo, executando múltiplas ações, e isso tem um custo. No caso da síndrome de burnout, o que vai acontecer? Basicamente, você precisa entender o seguinte, ela em geral tem 3 etapas. A primeira etapa é aquela etapa da queima, está queimando. É aquele ritmo frenético, a pessoa trabalha, estuda, faz curso, a pessoa está fazendo pós-graduação. Tem gente que está num ritmo tão intenso sem perceber que a pessoa está fazendo faculdade, ela está no último ano, já emendou, está fazendo TCC e já emendou 2 pós, está fazendo ao mesmo tempo para poder ganhar tempo, economizar. Irmão, o que vai acontecer? O corpo é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Vai chegar a hora que a conta vai vir. A pessoa começa a dormir mal, de forma desregrada. Veja que as pessoas, o quarto, por exemplo, de um casal, marido e mulher, só deveria servir para 2 coisas: dormir e sexo. O quarto hoje tem televisão, a pessoa leva trabalho para o quarto, leva computador, vai revisar a planilha, vai fazer isso e aquilo. Ou seja, a pessoa continua acelerada até o último segundo para dormir. E acaba que muita gente começa a não conseguir dormir mais. Tem uma vida com péssima qualidade de sono, não sei se esse é o caso. E quer dizer, dorme mal, começa a comer de forma desregrada, ou comer muito, ou comer fora de hora, ou passa longos períodos sem comer e quando vai comer, come exageradamente, começa a viver desregrado com relação à alimentação, já está desregrado com relação ao sono e a pessoa começa a ficar cada vez mais cansada. Uma coisa que eu ouço muito das pessoas é isso: eu estou muito cansado, eu estou cansado. E a pessoa começa, sem perceber, se destruir, se minar. Aí começa a vir os efeitos. Quais são os efeitos? Problema de memória, porque a pessoa começa a dormir mal, começa a viver muito cansado. A primeira coisa que afeta é a memória. A pessoa começa a ficar esquecida. Aí fica problemas, começa a esquecer coisas importantes. A pessoa fica esquecida, começa a ter queda de cabelo. A pessoa começa a ter envelhecimento precoce. A pessoa começa a ter perdas. O que vai acontecer
nessa primeira fase do burnout é o quê? É queimar. Mas a pessoa tem uma sensação de que está legal, que está sendo bom. Por quê? Porque está produzindo, está fluindo, deu certo lá, o dinheiro entrou na conta, entregou o trabalho, funcionou, foi bem proveitoso, está tudo fluindo. Então a pessoa começa a achar que está legal, está queimando, mas está bom porque está dando certo, está produzindo. Ela tem uma certa sensação de satisfação. Só que a pessoa não percebe que o caminho que ela está indo é um caminho destrutivo. Isso não vai durar muito tempo. E aí vem a segunda fase, em geral, da síndrome de burnout, que é o quê? A pessoa começa a ficar muito irritada. Geralmente, ela não percebe muito no início, mas quem convive com a pessoa, ela vai tornando o ambiente insuportável. Tem pessoas que acabam perdendo o casamento por isso. Pessoas acabam perdendo pessoas importantes na sua equipe, seja na igreja, seja no trabalho. Começa a afastar amizades, porque começa a ficar extremamente irritado, com os nervos à flor da pele, começa a descontar nos mais próximos, sabe? Deve ter alguém falando assim, fala a Deus. A pessoa começa a ficar extremamente irritada, mal-humorada, impaciente, não tem paciência com nada, e ela não percebe que o corpo está começando a dar sinais. Aí a pessoa começa, quer ver um dos sinais? O olho, não sei se você já percebeu isso. Quando o olho começa involuntariamente a ficar repuxando, é sinal de estresse. A pessoa começa, o olho vai ficar repuxando involuntariamente. Sinal de estresse também. Aí o que vai acontecendo? Daqui a pouco vem a terceira fase, que é o quê? O esgotamento. Queimou. Aí a pessoa começa a ter qual efeito? Está extremamente cansada. Deita para dormir, mas não dorme. Não consegue dormir. Vai ficar ali até de madrugada. Ou então, apaga, dorme igual uma pedra. O relógio às vezes desperta no celular lá com o despertador e não ouve. E quando acorda, mesmo tendo dormido muito, não refez. Passa o dia cansado. Mesmo tendo dormido muito. Não sei se já aconteceu com você isso. Dormiu muito, mas está cansado. Parece que não dormiu nada. Não teve efeito. E aí a pessoa começa a não ter mais cabeça para nada, não querer mais ver nada, não consegue se concentrar em nada. É o caminho para o infarto. É o caminho para o esgotamento. Daqui a pouco a pessoa simplesmente vai pifar. Vai estar inutilizada para as suas tarefas. Olha, a síndrome de burnout vai... Só para vocês terem uma ideia, hoje a polícia militar, 1/3 está na psiquiatria. E grande parte de síndrome de burnout. Pessoas que... Médicos, professores, bancários que lidam com pressão, gente que trabalha com venda, cota, meta, tem que bater, tem que atingir. Pastores, gente que lida com muito problema de pessoas. Tá cheio de pastor tendo síndrome de burnout. Cheio de pastor, cheio de obreiro, cheio de empresário. Eu lidei agora recentemente com o caso de uma jovem muito bonita, 26 anos, 3 filhos. Ela, por conta própria, ela trabalha com... Ela é gerente de vendas de um plano odontológico. Irmão, um ritmo frenético. E quando ela me procurou, ela tinha tido um surto. 4 da manhã acordou, sem roupa, pelada, foi pra rua. Não sabia nem o que estava fazendo. Tomando por conta própria uma dose cavalar de ansiolítico. Podia ter morrido. Aí quando me procurou, falou, olha, aconteceu isso. Eu falei, graças a Deus que aconteceu. Você podia ter morrido e não ter acordado e morrido. Então, irmãos, guarda uma coisa que eu vou explicar para você. Uma pessoa que lida com a síndrome de burnout, ou se você está lidando com alguém, irmão, tem que haver uma mudança no estilo de vida. Não dá para continuar tentando fazer tudo ao mesmo tempo, resolver tudo, abraçar tudo, centralizar tudo. Ninguém aguenta um ritmo como esse. O ser humano não foi feito para isso. Irmão, para que uma pessoa vai fazer faculdade e nem terminou a faculdade e já emendou uma pós? Às vezes a pessoa tem filho pequeno. Em vez de terminar a faculdade, olha só, olha as etapas da vida. Em vez de terminar a faculdade, fazer colação de grau, celebrar a vitória, sabe? Celebrar com a família,
sabe, poder sentir aquele prazer, tirar um período sabático, pode ser, eu vou tirar esse primeiro semestre, agora terminou a faculdade, estudei tantos anos, eu vou parar agora, vou dar uma descansada 6 meses, e depois eu vou retomar os estudos. Não, a pessoa já emendou um negócio no outro. Eu já lidei com gente que estava fazendo 2 pós-graduação, dando aula de noite, trabalhando de manhã, de tarde, final de semana tendo que fazer não sei o quê. Irmão, ninguém aguenta um ritmo como esse. O problema é que as pessoas estão extremamente ativistas. A ideia de produzir, a ideia de ganhar, a ideia de resolver, a ideia de vencer, entre aspas, a guerra. Só que não perceberam o seguinte, não dá para vencer uma guerra onde você mesmo está se destruindo. Veja que a Bíblia, ela é sábia e perfeita em dizer que tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Ou seja, há um limite. Há um limite. Você não pode ir além das suas forças. Porque no caso da burnout, você precisa entender o seguinte, o estresse, o ser humano foi feito para viver como? O estresse, ele vem, atinge um pico e volta. Atinge um pico e volta. Quando o estresse atinge o pico e não desce mais e fica lá, a pessoa vai ter problema, vai queimar. E tem gente que depois que perdeu a saúde nunca mais foi o mesmo, nunca mais recuperou. Mesmo com medicação, mesmo com tratamento. Então, irmão, se você está assistindo essa aula e Deus está te dando oportunidade, você precisa pegar isso para você e mudar agora seu estilo de vida. Sabe? Diminuir os pesos. Tem que ter um momento para lazer, tem que ter um momento para a família, tem que ter um momento para rir, para assistir uma comédia, tem que ter um momento para ter férias, tem que ter um momento para ter folga, tem que ter um momento para não trabalhar, tem que ter um momento para pensar, descansar, arejar a mente. É isso que cada pessoa precisa perceber com relação à sua rotina. Ninguém vai aguentar um ritmo frenético muito tempo. Se você está vivendo assim, você tem que decidir quanto tempo você quer viver e de que jeito você quer viver. É a hora de mudar o estilo de vida. Em vez de fazer tudo ao mesmo tempo, faz tudo, mas com mais tempo, de forma mais espaçada. E aí, você vai chegar muito mais longe. Essa é a ideia da vida, essa é a ideia, é o princípio da vida. Então, você vai fazer, você vai realizar, mas não precisa ser tudo junto. Não precisa ser tudo de uma vez. Então, tem que haver uma mudança no estilo de vida. E se você já está vivendo com sintomas do que eu falei aqui, já está sentindo mal, tem que procurar ajuda psicológica, tem que procurar ajuda psiquiátrica, tem que buscar ajuda. Não pode esperar, tem que buscar ajuda. Não, Deus te curou no culto? Glória a Deus. Não curou? Vai buscar ajuda. O grande problema das pessoas é o seguinte, se a pessoa tiver um problema de fígado, busca ajuda médica. Se uma pessoa tiver problema cardíaco, busca ajuda médica. Tem um problema pulmonar, busca ajuda médica. Tem um problema ortopédico, busca ajuda médica. Sentiu um problema psicológico? Não. Isso é falta de fé, eu sou crente. Qual o problema? O ser humano é corpo, alma e espírito. Se a pessoa tem problema no espírito, vai tratar com Deus. Tem problema no corpo, vai tratar no médico. Problema na alma? Não. Ou a pessoa transfere para a alma, ou transfere para o espírito. Ou transfere para o corpo, ou transfere para o espírito. Então, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não é um derrotado porque está indo buscar ajuda psicológica. Está precisando? Tem que buscar ajuda. Não jogue o lixo para baixo do tapete. Agora, irmãos, o segundo problema que aparece para nós aqui é o problema da depressão. E aqui eu vou tocar num assunto muito importante para vocês. Vejam, quais são as principais causas da depressão? O que é a depressão? Entendam. A depressão é uma palavra que foi emprestada da geografia. Significa o quê? Afundamento. A depressão é o afundamento da energia e do prazer. A depressão não é tristeza. Muitas pessoas confundem depressão com tristeza. Uma pessoa pode estar triste, mas não ter afundado. Ainda sentir certo prazer, ainda sentir energia. Uma pessoa pode estar triste, como, por exemplo, morreu minha mãe, e eu tenho um momento de luto, de perda, etc. Eu tive agora, fechou a porta financeira, mas eu estou bem, eu estou triste, estou abatido, mas vou seguir. Então uma pessoa pode estar triste e não estar em depressão.
As duas coisas não são iguais. Agora, a depressão é quando a pessoa não consegue ver saída. Na depressão, a pessoa não consegue mais fazer nada, a pessoa não tem energia, não tem ânimo, não quer mais ir na academia, não quer mais ir na igreja, não quer mais se relacionar, não vê futuro, não vê saída para aquilo. A pessoa sabe que tem que fazer, mas não tem mais ânimo. É o afundamento. A depressão, ela tem outras características. A depressão, ela vive os extremos em relação à alimentação, por exemplo, ou a pessoa não come nada. É muito comum pessoas terem perda acentuada de peso durante a depressão. Ou então o contrário. Existem pessoas que ganham muito peso, engordam muito na depressão. Por quê? Começam a comer de forma compulsiva, principalmente doce. Geralmente a depressão tem como característica a compulsão por doce, a fissura por doce. A pessoa às vezes come muito doce. E o que vai acontecer? Também há desregula em relação ao sono. Ou a pessoa acorda muito mais cedo, dorme mais tarde, acorda muito mais cedo do que costumava acordar, ou simplesmente dorme noite, dia, só quer dormir, quadro depressivo. E um outro sintoma da depressão, que é muito comum, inclusive fez com que muitas pessoas que tiveram depressão durante a pandemia acreditassem que tiveram Covid, quando na verdade tiveram depressão, é a perda do olfato e do paladar. Um dos quadros temporários da depressão pode ser a perda do olfato e do paladar. Existem pessoas que podem perder com a depressão a perda do olfato e paladar. E a pessoa pensou que era pandemia, era o vírus, e na verdade tiveram depressão. Então, basicamente essa é a questão da depressão. Agora, o que pode causar depressão? A questão genética, a questão hereditária tem um peso. Por exemplo, pessoas que têm o pai ou a mãe que têm depressão ou tiveram depressão têm 2 vezes mais chance de ter depressão. Se além do pai ou da mãe tiver um avô ou uma avó, isso aumenta para 3 vezes a chance de ter depressão. Mas não é determinante. Existem pessoas que o pai teve depressão, a mãe, e a pessoa pode viver a vida toda e nunca ter depressão. A questão fundamental na questão da depressão vai ser o estilo de vida. A depressão, ela tem níveis. Pode ser leve, moderada ou severa. Nas depressões leve a moderada, a mudança no estilo de vida é determinante para a solução do problema. Só para você ter uma ideia, pessoas que passaram a ter uma dieta pobre em carboidrato e açúcar, ou seja, comendo muito menos carboidrato e açúcar, fazendo atividade física e investindo em dormir melhor, praticamente curam o problema de depressão leve e moderada. Só para você ter uma ideia, a mudança no estilo de vida é determinante. Aí você pode dizer, mas eu não tenho ânimo para nada. Nesse momento, é muito importante a presença da família e dos amigos, de verdade, para incentivar, para ajudar, para que a pessoa tenha forças para justamente fazer essa mudança no estilo de vida. Agora, nos casos de depressão severa, aí sim a pessoa precisa realmente correr e buscar ajuda. Tem que ir no médico, tem que buscar ajuda clínica, tem que fazer tratamento com o psicólogo. Em muitos casos vai ser necessário o que a gente chama de tratamento tripé, que é médico, medicação e o psicólogo. Se a pessoa faz uso da medicação, mas não trata com o psicólogo, o que vai acontecer? O organismo começa a se adaptar com a medicação e daqui a pouco não tem mais efeito. Aí tem que tomar uma dose maior e daqui a pouco está vivendo dopado. Então, tem que buscar ajuda psicológica, tem que buscar o tratamento com o médico e com o psicólogo, para poder justamente tratar as causas do problema e não apenas o efeito do problema. Essa é a realidade. O grande problema das pessoas, a maioria, é que elas não buscam solução, não buscam cura, só buscam alívio. Na minha prática clínica, e eu já conversei com outros profissionais da saúde e todos viveram a mesma experiência, é que as pessoas vêm, por exemplo, com o braço cortado, sem dormir, querendo cometer o suicídio, passa 2 meses, melhorou, somem, não voltam mais. A pessoa só vem buscar alívio. Aí daqui a 1 ano piora, recaída, volta de novo. E ficam nisso. No efeito placebo. Nunca resolve. Só vai lá para ter uma melhora, um alívio, parou de doer, somem. Infelizmente é isso que a maioria das pessoas fazem.
e acabam vivendo com o que a gente chama de depressão persistente. Volta e meia voltam ao quadro depressivo. Voltando à questão das causas, a genética, ela é um fator, mas não é o definitivo. Eu repito, o estilo de vida é o maior problema com relação à depressão. Existem também remédios que podem levar a um quadro depressivo, então tem que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que depois do uso de certas medicações entraram num quadro depressivo. Tem que avaliar com o médico, ver a questão da medicação que está tomando para ver se ela possa ter potencializado um quadro de depressão. Tá? Agora, irmãos, um ponto muito importante a olhar, algumas pessoas começam a pintar alguns quadros bíblicos que não existem. E aqui eu vou desmistificar um ponto. Eu tenho certeza que já deve ter visto na igreja pessoas ensinando que Elias teve depressão. Que Elias teve depressão. Irmão, isso é mentira. Por que é mentira? Porque não tem como eu ou você sabermos se Elias teve depressão. Tem um monte de gente nos púlpitos das igrejas com microfone pregando, ensinando que Elias teve depressão. Irmão, é impossível saber. Só para você ter uma ideia, do ponto de vista psiquiátrico, não se pode configurar um quadro de depressão com menos de 14 dias que a pessoa está naquele quadro. Com menos de 14 dias que a pessoa está naquele quadro, você não tem como definir isso como depressão. Porque uma pessoa pode ter tido uma perda grande. Por exemplo, morreu o meu filho. Eu estou muito mal. Mas com a ajuda de Deus, com amigos, família, passa uma semana, passa 10 dias e eu vou sofrendo, mas me erguendo. Eu tive um impacto muito grande com a perda do meu emprego. Muitos anos trabalhando naquela empresa. Fui mandado embora. Estou mal. Fiquei mal. Mas daqui a pouco eu vou voltando ao normal. Então, até 2 semanas a pessoa pode estar triste. A pessoa pode estar abalada. Mas se persiste o quadro, aí é o alerta para depressão. Eu não conversei com Elias. Nenhum de nós conversou com Elias. A gente não pode definir Elias com quadro de depressão. Eu não fiz anamnese em Elias. Eu não conversei com ele. Não sei quanto tempo ele ficou naquele quadro. Ah, mas ele não queria comer. Ué, tem gente que fica triste e não come naquele dia. Ah, ele só queria dormir. Tem gente que está muito chateado e vai dormir. Então, irmão, esse é um erro clássico que as pessoas cometem. Principalmente professores, não cometam esse erro. O que eu estou dando para vocês aqui não é opinião. O que eu estou dando para vocês aqui é informação técnica. Afirmar que Elias teve depressão é errado, porque nenhum terapeuta, nenhum psicólogo fez anamnese em Elias, conversou com Elias, viu com detalhes o quadro clínico de Elias e nem mensurou quanto tempo exatamente ele estava naquele quadro. Então, não se pode afirmar que Elias estava com depressão. Esse é um mito e que, infelizmente, muita gente fala nos púlpitos das igrejas, mas está errado. Isso é uma falha porque, infelizmente, as pessoas, a maioria não sabem, não são da área da saúde e, infelizmente, alguns que são acabam sendo levados a esse tipo de engano. Tá? Inclusive, irmãos, aqui abre um leque para poder também dar um fato importante. Irmão, ninguém pode se automedicar e se autodiagnosticar. Eu já lidei com muitos casos de pessoas que me procuraram que estavam se automedicando porque viram na internet que o remédio X era bom para tal problema. Ou então, pararam de tomar o remédio Y porque esse remédio tem efeitos muito, muito severos. Efeitos colaterais muito pesados. E às vezes uma pessoa pode estar matando uma outra pessoa. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Em casos de transtorno bipolar, existem muitos casos que a pessoa tem que tomar, por exemplo, o lítio. O lítio é um remédio que é muito eficaz, por exemplo, com pensamentos de suicídio. Aí a pessoa está tomando a medicação certinho, porque o médico passou, aí o parente fala, esse remédio é muito pesado, tira esse remédio. Aí para de tomar, a pessoa se mata. Entendeu? Quer dizer, você pode estar levando um parente à morte porque fez ele parar de tomar a medicação que tinha que tomar. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Quem tem que averiguar a questão do uso da medicação é o médico. É muito normal nas primeiras semanas, quando uma pessoa começa a fazer uso de um psicotrópico, de um remédio, ele sentir efeitos.
colaterais, não se sentir bem e o organismo vai se ajustando. Não se ajustou, procura um médico para poder mudar remédio. Mas você não pode se automedicar e nem dizer para alguém que tem que parar de tomar remédio X ou Y. Quem tem que averiguar isso é o profissional. E nem se autodiagnosticar. Muitas pessoas já me procuraram dizendo, não, eu já pesquisei na internet, eu já descobri o que eu tenho. Eu vim aqui para você me tratar porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu já pesquisei na internet. Irmão, quantos casos eu já lidei de gente que me procurou que tinha certeza que tinha bipolaridade e não era bipolar? Quantos casos eu já lidei de gente que me procurou que tinha certeza que estava num quadro de depressão e não era um quadro de ansiedade. Então, irmão, tem que tomar muito cuidado. Quem tem que avaliar é o profissional da saúde. Não é uma pessoa... E hoje está na moda. Você vira para o outro, tu é bipolar, tu está com depressão, tem que sair disso. Entendeu? Então, irmão, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. As pessoas começam a acreditar de verdade que tem determinada doença. E começam a se automedicar ou aceitar que tem aquilo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, irmão, não faça isso, não cometa esse erro. Se uma pessoa está sentindo mal, está sentindo efeitos ou sintomas, procura o profissional e o profissional vai avaliar e ver de verdade o que a pessoa tem. Quem tem que ver isso é o profissional. Foi no culto, Deus curou, glória a Deus. Vai no profissional, não vai acusar nada, vai estar lá, exame. Está aqui, ó, estou curado, não tem nada, graças a Deus. Não é assim que acontece com qualquer outra doença? Agora, não pode a pessoa simplesmente evitar tratamento, evitar ajuda, porque não sou maluco, eu não vou tomar tal remédio, eu não vou viver dopado. As pessoas começam a mistificar e criar mitos em relação a essas coisas. E, infelizmente, vão sofrendo ou piorando o quadro que estavam. Se tivessem buscado ajuda antes, tinha resolvido muito mais cedo o problema. Mas como demorou muito para buscar ajuda, acabou piorando muito o quadro. E alguns casos são irreversíveis, porque justamente a pessoa não buscou ajuda. Então, no caso da depressão, irmãos, se você, olha bem, o meu conselho, basicamente, é para quem lida com alguém que está nesse quadro. Você não pode esperar uma pessoa que está com depressão te ligar, te procurar. O que a pessoa vai te falar? Fulano, você está bem? Tô não, tô isso, tô aquilo. Eu vou aí. Não, vou aí. Não sei o quê. Eu te ligo. Não, pode esperar que amanhã eu vou. Irmão, em geral, a pessoa não vai. Ela não está bem. Ela está no quadro de depressão. Você não pode esperar quem está em depressão te procurar, ir na igreja, vir falar contigo. É você que tem que ir atrás da pessoa. Então, se você é amigo, se você é parente, a pessoa está no quadro depressivo, irmão, você não pode simplesmente deixar a pessoa largar ela. Você tem que ir atrás. Já almoçou? Não, vamos lá, vamos comer, nem que seja um pouco. Tomou banho? Vamos tomar banho. Eu lidei com uma jovem que estava com depressão. 2 semanas sem tomar banho, dentro de casa. Vou morrer. Irmão, fui na casa da menina. Falei com a mãe dela está aí no quarto. Falei, vamos lá no quarto dela. Falei, ó, pode pegar a toalha, tua roupa, vai tomar banho. Que isso? Vai tomar banho. Fiz ela tomar banho, vai lá tomar banho. 2 semanas sem tomar banho, agora vamos tomar um café, vamos comer, vamos conversar. Vamos bater papo. E fui conversar, falei, eu volto aqui amanhã de novo. No dia seguinte eu fui lá de novo. Ela de tarde, não, estava deitada para dormir. Não, vamos deitar para dormir, não, vamos lá. Fiz ela andar de bicicleta, vamos andar de bicicleta, vamos conversar. Sai. Já almoçou? Não, vamos almoçar. Reagir. Chamei o parente e falei, olha para ela, fala, nunca vou desistir de você. Nunca vou desistir de você. Vamos embora, vamos para frente. É isso, irmão. Então, se você está lidando com uma pessoa que está num quadro depressivo, você tem que ajudar a pessoa. Você não pode simplesmente esperar que a pessoa tenha iniciativa. E, finalmente, irmãos, são assuntos que não dá para poder, só numa aula, explorar profundamente. Eu estou tentando aqui na aula de hoje trazer, como eu disse no início, uma visão geral, básica e uma palavra prática para quem lida com isso e quem está vivendo essa situação. Então, os irmãos entendam que eu não tenho como ser profundamente detalhado e técnico aqui, pela limitação do espaço, do tempo, e aqui é uma aula de escola dominical, o nosso objetivo é bíblico. Falando agora, irmãos,
sobre o nosso último tópico, o tópico 3, sobre a ansiedade. Eu faço uma pergunta aqui. Você conhece alguém ansioso? Você se considera uma pessoa ansiosa? Sabe, irmãos, de uma forma geral, a ansiedade ela tem níveis. Ela pode ser, assim como a depressão, ela pode ser leve, moderada ou severa. De uma forma geral, todo mundo tem um pouco de ansiedade. A ansiedade é algo que Deus colocou dentro do ser humano como forma que, diante de um perigo ou de uma ameaça, a gente possa ter uma atitude de combate ou fuga, se for necessário. O problema é quando isso começa a dominar a gente, crescer na gente, e a gente não consegue mais lidar com isso. É como se fosse um defeito nesse botãozinho dentro da gente, a gente começa a ter ansiedade. Por exemplo, no caso da crise de ansiedade, a pessoa começa a sofrer, mesmo sem ter uma ameaça realmente que faça com que a pessoa precise combater ou fugir. E os efeitos da ansiedade, os sintomas da ansiedade estão aí. A pessoa, em geral, quando começa a sofrer muito com ansiedade, ela tem muita dificuldade de concentração, coração dispara, falta de ar, sudorese. Algumas pessoas chegam até a desmaiar. Eu já lidei com um caso de uma adolescente que desmaiou no colégio, depois que ligou para o pai, tinha ficado em recuperação em matemática, e o pai falou, olha, você paga um colégio caro para você, como é que você faz isso? Você vai ver só, vou tomar isso, vou tirar o celular. E ela começou a passar mal, desmaiou. Pensaram que era um problema no cérebro, tumor, problema isso e aquilo, descobriu era ansiedade. Uma jovem que eu atendi durante a pandemia, ela foi testemunha de uma chacina. Ela estava no bar com uma amiga comprando refrigerante. Nisso parou um carro, entrou e matou todo mundo que estava dentro daquele pequeno bar. Isso foi matéria, inclusive, do jornal, isso em 2020, na época. E aí aconteceu, ela ficou suja de sangue das pessoas que morreram. Ela e a amiga, em estado de choque. Foram para a delegacia, saíram na televisão. Um mês depois, ela pegou um ônibus para ir para trabalhar. Ela estava indo, inclusive, para Madureira. Ela estava no bairro onde está a minha igreja, Marechal Hermes. Quando o ônibus parou no sinal. Quando o sinal abriu e o ônibus foi arrancar, deu aquele estalo no cano de descarga. Tá! Na hora, começou o coração a disparar, falta de ar, apertou lá o botãozinho para poder descer, o motorista abriu e correu para o hospital pensando que estava tendo um infarto. E, na verdade, era uma crise de pânico. Estava ansiosa. Ela chegou no médico, na emergência, fizeram exames, ajudaram ela. E, por fim, o médico disse, olha, você não tem nada. Aí o médico perguntou, aconteceu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa na sua família? Ela contou da chacina. O médico falou, olha, você tem que buscar ajuda psicológica. E foi quando ela me procurou. Quer dizer, conscientemente, ela sabia que nada estava acontecendo. Ninguém no ônibus gritou, se abaixou, saiu correndo. Não era um tiro. Mas dentro dela, o sinal de alerta deu o quê? Você vai morrer. Você vai morrer. Arremeteu, levou ela até a chacina. Então, basicamente, essas são as armadilhas da mente. A ansiedade tem níveis e as causas da ansiedade podem ser variadas. Questão genética, mas o estilo de vida também vai ter um efeito muito grande e decisivo em relação a isso. Pessoas que abraçam muitas coisas ao mesmo tempo, pessoas que já são um pouco ansiosas e começam a ser centralizadoras, começam a absorver muita coisa, não tem folga, não tem férias, e começam a guardar muita coisa de si, sabe? Não tem amigos. E esse é um ponto muito importante na vida. Eu abro um parênteses aqui. Irmãos, tanto na depressão, como na síndrome de burnout, como na ansiedade, é necessário boas, verdadeiras amizades. Poder desabafar, poder falar, poder repetir a mesma coisa, ainda que 100 vezes. Nós estamos perdendo isso, irmãos, na sociedade de hoje. Sabe, as pessoas sentam numa roda para conversar e cada um pega o celular e fica no celular. As pessoas não conversam mais, as pessoas estão desaprendendo a olhar olho no olho. Fala aí, o que foi, o que está acontecendo? E a pessoa fala, a pessoa desabafa. Eu quero matar aquele desgraçado. Mas depois que a pessoa desabafou, vai matar quem? Não, eu já falei, já botei para fora, acabou. Nós estamos perdendo isso. Esse é um ponto importante que a gente precisa, sabe, observar, irmãos. E eu dou aqui um conselho
prático para quem está assistindo essa aula e sofre de ansiedade. Eu lidei com o caso de uma irmã que trabalhava com o marido o dia todo numa empresa que eles têm, num pequeno negócio, e à noite tinha uma dupla jornada, porque tinha um filho pequeno, tinha as coisas em casa. E o que aconteceu? Ela estava muito acelerada. Ela tinha tido um pequeno acidente no banheiro, caiu no chão lavando o banheiro. Um outro acidente com ferro de passar roupa, se queimou. E, por fim, cortando carne, acelerada, cortou o dedo e o dedo ficou pendurado. Teve que correr para o médico, com o dedo pendurado, enfaixaram, fizeram a religação no dedo, mas mesmo assim teve que fazer fisioterapia e os movimentos do dedo não voltaram até hoje 100%. Durante o tratamento, eu pedi ela para pegar uma folha de papel e pedi para ela escrever algumas coisas. Eu falei para ela, você vai escrever 4 coisas nessa folha. Você vai pegar uma folha dessa, vai colocar na porta do guarda-roupa, vai colocar uma outra folha dessa na porta da geladeira e onde você mais achar necessário. Primeira coisa, falei para ela não fazer nada no piloto automático. Que é o quê? Tá dirigindo no celular, tá cortando carne na cozinha, vendo um vídeo do YouTube ou falando no telefone. Falei, presta atenção no que está fazendo. Só isso aí já vai economizar dinheiro, prejuízo, tempo perdido e etc. Dor, muito menos dor. Então, nada no piloto automático. Presta atenção no que está fazendo. Segunda recomendação que eu dei para ela é fazer uma coisa de cada vez. Isso aí, para quem é ansioso, parece impossível. As pessoas ansiosas costumam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Abre uma coisa aqui, já abre outra, e a pessoa começa a ficar mais acelerada e parece que não está rendendo. Isso deixa a pessoa mais ansiosa. Parece difícil, mas a pessoa começa a colocar em prática o que eu estou falando aqui, com o tempo isso começa a dar para a pessoa senso de satisfação, de produção, de realização. Começou uma coisa, termina. Terminou, começa a outra. Começou, termina. Começou, começa a outra. E assim por diante. Isso pode ser na empresa, pode ser na igreja, pode ser em casa. Está arrumando a cozinha, termina de arrumar a cozinha. Depois que vai para o quarto. Terminou o quarto, resolve outra coisa. E aí a pessoa vai produzindo, vai ficando menos acelerada. Terceira coisa, além de não fazer nada no piloto automático. Segundo, além de fazer uma coisa de cada vez. Terceiro, terminar o que começou. Começou, termina. Vai até o fim. Em vez de ficar simplesmente, como eu disse, abrindo várias frentes, terminar o que começou. Começou, não caia na tentação de abandonar o que começou. Perde o interesse muito rápido pelas coisas. Gastou dinheiro, gastou tempo, estava todo animado, começou, largou. Conhece alguém assim? Perde o interesse muito rápido pelas coisas e às vezes até pelas pessoas. Estava tão animado com aquele departamento da igreja, estava tão cheio de projeto, acabou, desistiu, não tem mais interesse. Começa a se obrigar. É para fazer? É coisa boa? Vai até o fim. É necessário? Vai até o fim. A gente não faz só o que gosta, a gente faz o que precisa. E, por último, pedi ela para escrever o seguinte: não deixar de fazer nada, de ir a lugar nenhum, porque está ansiosa. Eu ia na igreja? Não vou mais não. Não estou bem, não vou mais não. Ah, eu ia comer pizza com a família. Vai vocês, não vou mais não. Não, você marcou de ir, vai. Ia fazer? Faz. No início é muito incômodo, porque a pessoa está se sentindo ansiosa. Mas se obriga a fazer. Faz até o fim. Depois, com o tempo, a pessoa vai começar a sentir mais confiança, porque ela percebeu que ela está no controle. Caso contrário, a ansiedade vai te colocar numa prisão sem muros. Você vai viver refém. Então, irmão, guarda essa lição que eu estou dando para vocês aqui. Que Deus abençoe vocês. Que essa aula possa produzir muitos frutos. Não há espaço aqui para detalhar de forma técnica, profunda, sobre tudo aqui, porque não é o nosso objetivo. Aqui é uma escola dominical. E nosso objetivo aqui é trazer ensinamentos práticos para que vocês possam colocar em prática na vida de vocês. Amém? Mas eu prometo a vocês gravar vídeos nas redes sociais, etc., para tratar mais detidamente desses aspectos, desses problemas, para trazer lições e oportunidade de crescimento em relação a isso. Tá bom? Segue a gente no Instagram. De vez em quando eu vou postar alguma coisa sobre isso aí. Tá bom? Agora eu queria finalizar aqui. Eu conheci muitos pastores incríveis esse ano.
É até injusto eu falar algum nome, mas eu tive irmãos em várias igrejas do nosso Ministério de Madureira pelo Brasil todo. E eu conheci tantos pastores bacanas, humildes, espirituais, que fazem um trabalho fantástico, irmãos. Olha, eu fui um privilegiado, Deus me privilegiou esse ano, sabe? E eu quero, mas em especial, quero mandar um abraço para um pastor que passou por enfermidade e que vem lutando, é um guerreiro, é um homem de Deus. E quando eu estive na igreja dele, eu fiquei muito impressionado, um homem simples, humilde, que é o pastor Davi Secundo, lá da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Curitiba. Pastor Davi, um grande abraço para o senhor, espero revê-lo, o senhor e a sua família. Deus abençoe você nessa aula de hoje e que possamos seguir firmes, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que momento especial. Aqui nós estamos colocando uma vírgula, não um ponto final. E te espero na primeira lição do nosso novo trimestre, em que abordaremos um assunto tamanhamente importante. Não teria assunto melhor a abordarmos do que este, falando sobre família. E usaremos a família, de certa forma, como a referência e a base para o que Deus quer tratar. A revista do próximo trimestre é esta: Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Pastor Valdir Alves será o instrumento de Deus. Então te convido a participar e iniciarmos a Escola Bíblica Dominical de uma forma tão poderosa que a gente seja o caminho e sólido para as famílias saudáveis. Pastor William Barros, faça oração. Aliás, já falou, pastor Marcos Santana, faça oração nesse instante e nós estaremos juntos aqui, clamando por cada vida e por sua saúde, e para que Deus nos dê um encerramento de ano perfeito e também um início de ano majestoso. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Antes da oração, permitam-me nesta última participação no ano de 2023, primeiramente expressar a minha gratidão ao bom Deus por me ter concedido o privilégio de estar ocupado, envolvido com o anúncio da sua santa palavra. Também quero agradecer a liderança do Ministério de Madureira, a liderança da nossa convenção, aos nossos bispos, pela honra e a confiança demonstrada para que eu esteja aqui participando dessa mesa, desses vídeos. É uma honra, é um privilégio, gratidão. Expresso isso agora publicamente. Pastor Paulo, pastor William, Alex, pastor Prates, que em alguns momentos desse ano também esteve conosco, pastor Lessa, toda a equipe da editora Betel. Eu quero glorificar a Deus por essa convivência e também desejar a todos os irmãos que estão também participando desse projeto um feliz ano de 2024, repleto das bênçãos do Senhor, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Convido os irmãos para estarmos em oração. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela tua grandeza. Graças nós te damos, porque a tua graça salvadora nos alcançou. O teu Espírito Santo habita em nós. A tua palavra chegou até nós. Graças nós te damos por estarmos encerrando mais um trimestre estudando a tua palavra. Graças nós te damos
por este tão grande privilégio de estarmos reunidos em torno da Tua palavra. A cada dia, Senhor, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Que o Teu Espírito Santo continue operando em cada um de nós. Pedimos que o Senhor permaneça com as Tuas mãos abençoadoras estendidas sobre nós, nos abençoando com saúde física, emocional e espiritual. Socorre, Senhor, o Teu povo. Socorre os aflitos e angustiados. Derrama o Teu bálsamo, o Teu refrigério. Senhor, restaura vidas neste momento, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Para Ti não há difícil e nem impossível. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos isto, para a glória do Teu nome. Amém. Mais uma vez, obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser.